A Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica ao avanço da Reforma Protestante. Em meados do século XVI, o clero se reuniu no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, no qual reforçou a doutrina católica, tão questionada pelas novas igrejas cristãs. A infalibilidade do Papa e o investimento da formação de padres missionários para levar a mensagem católica para outras regiões do mundo. Outras medidas da Contra-Reforma: a proibição da circulação de livros que fossem contrários ao pensamento católico e a constituição do Tribunal da Santa Inquisição, que julgou aqueles considerados hereges, sendo alguns condenados à morte na fogueira em praça pública. Tanto a reforma como a Contra-Reforma tiveram consequências na Europa e em outras regiões do mundo. A Europa, no começo do século XIV, se agitava por conta da Reforma Protestante, quando o padre Agostinho Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Não se imaginava as consequências daquele ato. Nessa época, a burguesia era uma classe social em ascensão e os comércios se consolidavam com a atividade econômica mais importante da Europa. A Igreja Católica era um obstáculo às práticas comerciais burguesas, pois eram contra a cobrança da usura, ou seja, dos juros. A Igreja Cristã, que sugeriram após a Reforma Protestante, mudaram a visão sobre o comércio, valorizavam o trabalho e não condenavam o lucro. Max Weber percebeu a relação entre a ascensão da burguesia e o surgimento das igrejas protestantes no livro A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo. A resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante foi a Contra-Reforma, que foi pensada entre os anos de 1545 e 1563 na cidade italiana de Trento. Nesse contexto, o concílio proibiu a cobrança de indulgências, estopim da reforma e a circulação de livros contrários à norma da Igreja. Com o surgimento da imprensa, a publicação de livros avançou consideravelmente o clero e considerou isso um dos motivos para o rápido crescimento protestante pela Europa. Para evitar que esses livros continuassem em circulação, a Igreja Católica criou o Index Librorum Prohibitorum, uma lista com as publicações de circulação proibida. Apesar dessa proibição, os livros continuaram circulando de forma clandestina. O Papa Paulo III foi quem organizou o Concílio de Trento, com o objetivo de discutir estratégias para barrar o avanço de protestantes na Europa. Além disso, ele retomou sua atividade missionária, avançando a catequese para as regiões mais distantes do mundo, como a Ásia e a América. A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola para formar padres missionários que pudessem levar a mensagem católica para outras regiões do mundo. Os padres jesuítas, como eram conhecidos os religiosos dessa congregação, embarcaram juntamente com portugueses e espanhóis na conquista do Novo Mundo. Na América, os jesuítas tiveram como missão catequizar os indígenas e estabelecer arcebispados nesse lugar. Outra medida tomada pela Igreja Católica ao longo da Contra-Reforma foi a instalação dos tribunais de Santa Inquisição, os hereges, ou seja, aqueles que contestavam a doutrina católica. Eram julgados em caso fossem condenados, eram excomunados ou até mesmo mortos na fogueira. No começo da modernidade, vários cientistas começaram a estudar o funcionamento do universo. E se a descoberta fosse contrária à concepção católica do mundo, esses cientistas poderiam ser punidos pela Inquisição.
Giordano Bruno foi um dos pensadores da ciência moderna julgados pelo Tribunal Eclesiástico. Como ele recusou a negar seus estudos, foi condenado à morte na fogueira. Então, o que eu entendi sobre a Contra-Reforma é que os católicos queriam acabar com a igreja cristã, só que os cristãos só queriam praticar sua religião no país. Então, eles iniciaram a reforma, mas a igreja católica criou a Contra-Reforma para acabar com esse movimento, que os cristãos, que são os protestantes, queriam terminar com a igreja católica porque eles queriam praticar sua religião. Mas a igreja católica queria que todo mundo acreditasse neles. Mas eles acabaram perdendo e os cristãos ganharam e conseguiram a circulação de seus livros e sua religião de volta.